Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre respiração, só que dessa vez nós vamos tratar um pouquinho sobre as doenças que vão acontecer no sistema respiratório. Vamos lá? Nós vamos iniciar falando sobre as doenças que vão afetar o sistema respiratório. A primeira doença que nós vamos trabalhar é a gripe. A gripe, ela é uma doença que necessariamente ela é causada por um vírus. Esse vírus, né, ele é transmitido pelo contato direto de pessoa para pessoa, através de secreção nasal, através da tosse, do espirro, né, ou até mesmo da fala. Esse vírus ele vai entrar no nosso sistema respiratório através das cavidades nasais, preferencialmente, né? E eles vão causar sintomas lá, por exemplo, de dores musculares, febre alta, dor de cabeça. A pessoa vai se sentir indisposta. Isso porque, né? Existe essas dores musculares, elas vêm também do processo febril. Né? O nosso organismo ele tenta elevar a temperatura para que nessa temperatura alta o vírus pare de se reproduzir, porque as nossas células em si elas também não se reproduzem em temperaturas mais elevadas. Né? Durante esse processo febril, a pessoa sentindo a indisposição pode apresentar também espirros e a secreção nasal. Há uma sensação de entupimento das vias nasais, né? Fica obstruída, principalmente pelo excesso de secreção, mas pode acontecer também pelo próprio processo infeccioso. Né? O tratamento. Gripe é uma doença viral. Então, como é uma doença viral, não existe um tratamento específico para a doença em si. O que existe é que o médico, por exemplo, ele vai receitar, né, remédios para os sintomas que a pessoa vai sentir. Aí, o tratamento, ele vai, depende, né, muito de pessoa para pessoa, mas os sintomas, geralmente, eles vão permanecer aí nos primeiros 5 dias. Né? Passado isso aí, os sintomas vão desaparecendo, mas não significa que a infecção já foi, né? Uma gripe, ela pode durar de 7 a 15 dias, mais ou menos. Tá? Nesse processo de tratamento, o que deve se evitar? Né? Deve-se evitar tossir, tá? Mais ou menos o processo gripal, como evitar o processo gripal é como evitar, por exemplo, qualquer outro tipo de doença respiratória, né? Seja gripe, seja resfriado, seja covid, né? Nós evitamos tossir e colocar a mão na boca, né? Evitamos lá, quando retirar a secreção do nariz, tirar sempre com lenço descartável, descartá-lo diretamente no lixo, né? Evitar ter contato muito direto com as pessoas, né? Colocar sempre a mão na frente do rosto. O ideal é que a gente coloque sempre, né, a outra parte do braço, porque a mão a gente pode estar pegando nos objetos e acaba que eu posso acabar levando esse vírus para outras pessoas. Evitar ambientes fechados, né? Manter o nariz sempre lá limpo, né? Lavar com soro fisiológico, fazer essa limpeza da secreção nasal é importante. Como que se previne de pegar a gripe? A prevenção das doenças respiratórias está muito relacionada às medidas básicas de higiene, né? Lavar bem as mãos, evitar contato direto com as pessoas. Também eu tenho que evitar, né? Compartilhar os mesmos objetos. Então, por exemplo, tomar água no mesmo copo pode aumentar o risco da infecção gripal. Além disso, né, existe no mercado vacinas que são utilizadas para
a prevenção da gripe, tá? Isso porque a vacina, ela vai conter lá um micro-organismo que tá ou morto ou enfraquecido. Esse micro-organismo, ele vai entrar dentro do nosso organismo, né, através da injeção, no caso, da vacina, e ele, uma vez em contato com a corrente sanguínea, ele vai fazer com que a gente produza os anticorpos contra essa gripe. Então, quando nós estivermos infectados, a gripe ela não tende a não se manifestar, porque o nosso corpo já construiu imunidade contra o vírus, certo? Muito parecida com a gripe, nós temos o resfriado. Mas o resfriado, né, ele não chega a ser tão, vamos dizer assim, tão grave, né? Porque a gripe, por exemplo, quando a gente está falando do vírus H1N1, né, ele pode levar a óbito. E já no resfriado, né, é um pouco mais simples, a pessoa não tem tanta manifestação de febre alta, né? Ou tem sim uma prostração, o corpo fica ruim, né? Mas as medidas de prevenção, elas são as mesmas, né? Deve-se evitar tudo que eu já falei, em relação a espirrar diretamente, né, próximo à pessoa, deve-se evitar compartilhar objetos, mas o resfriado ele pode acontecer por uma porta de entrada, por exemplo, né? Aquela situação que a avó fala muito, né? Não toma água gelada, evita tomar banho de chuva e ficar com roupa molhada. O resfriado ele pode acontecer por quê? Porque o nosso organismo às vezes está um pouco mais debilitado, né? Nossa mucosa ela pode estar irritada por algum processo e o vírus ele vai adentrar o corpo mais facilmente. Então, pode ser pelo meio de espirro, de beijo, de tosse, como eu disse, né? Ou por objetos contaminados. Essas gotículas, né, vão favorecer o contágio. Então, geralmente, o resfriado ele é mais comum, porque ele vai acontecer por um vírus mais comum, que é chamado de rinovírus. E a intensidade desse processo de resfriado é muito menor, né? Então, assim, durante o ano todo a gente pode acabar se resfriando, na verdade. O vírus ele vai acabar adentrando pelo nosso sistema imunológico não estar muito bem, vamos dizer assim, vamos não estar muito forte, né? O que fortalece nosso sistema imunológico? Nós temos uma boa alimentação, rica em vitaminas, principalmente vitamina C, né? Porque a vitamina C, ela é um antioxidante, o que facilita para que nosso organismo seja mais resistente, né? Já no caso do resfriado, nós temos lá uma resposta imunológica que é mais efetiva, né? Nosso organismo consegue reconhecer mais rápido esse rinovírus, diferente do vírus da gripe. Então, o processo gripal, a gente demora mais tempo. O resfriado, ele tem uma recuperação, vamos dizer assim, mais rápida, né? No caso da gripe, né, ela potencialmente é mais grave. Então, às vezes, a pessoa precisa até chegar a fazer exame de sangue. O resfriado é um pouco mais simples, né? E às vezes pode acontecer, né, que ambientes fechados, né? Principalmente essa época que a gente está entrando do inverno, que nós temos um ambiente mais seco, fechado, esse processo de não mantermos atividade física, né? Não tem tanta umidade relativa no ar, né? Essas estações mais frias favorecem o aparecimento dos dois, tá? Então, é importante a gente tomar bastante cuidado, porque a chateação de ambas é igual, né? As duas acontecem deixando a pessoa debilitada praticamente no mesmo jeito, né? E a gente não fica com o corpo ruim, embora não tenha a manifestação clínica igual, como a gente está falando, por exemplo, no caso da febre muito alta, né? E dor muito intensa muscular, ok? A tuberculose.
A tuberculose, ela é também uma infecção que vai acontecer nos pulmões, né? Mas ela é bacteriana e ela pode afetar os outros organismos, né? Como, por exemplo, lá os ossos, os rins. A transmissão da tuberculose, ela é feita pela secreção que vai ser liberada pelo ar. Uma das características da tuberculose é a tosse, que vai ser persistente, né? Ela vai acontecer por mais de uma semana. Isso já é um sintoma e um sinal, né, que se deve procurar o médico. Essas secreções, elas vão sendo liberadas no ar e o contágio vai continuar acontecendo, tá? Também pode acontecer pela fala das pessoas que estão contaminadas. Isso porque, quando nós falamos, nós emitimos microgotículas, né, de saliva que vão se espalhar pelo ar e podem levar a bactéria, né? A tuberculose, ela é prevenida com a vacina que nós temos distribuída pela rede pública, que é a BCG, né, que vai fazer a prevenção, como eu disse no caso da virose, né? O micro-organismo vai ser injetado na nossa corrente, né, sanguínea, os nossos anticorpos vão ser produzidos e quando a gente tiver contato, a gente já tem essa defesa natural. Bom, no caso da tuberculose, em casos mais graves, né, ela vai começando a cometer a estrutura interna do pulmão e vai causando espécies de, vamos dizer assim, buracos, né, orifícios dentro do pulmão. Essas células pulmonares, elas vão sendo liberadas junto com a tosse. Então, um dos sintomas da tuberculose, né, em casos mais graves, é a tosse expelindo sangue. Esse sangue, ele veio da parte interna do pulmão e está sendo acometido pela doença, né? Caso não seja tratada, ela pode levar a pessoa a óbito, o que é bem grave, né? Por isso que é importante a gente manter nosso calendário de vacinação em dias, né? E tomar cuidado. Não é só com relação à gripe, com relação a resfriado, com relação à tuberculose. Em todas as doenças, qualquer sintoma que nosso corpo está manifestando, é ideal que a gente procure um médico, né? Para resolver o quanto antes e para ficarmos bem, ok? A pneumonia, ela é uma infecção pulmonar que vai ser causada por um micro-organismo, né? Que a pneumonia nada mais é do que uma infecção do pulmão, né? Essa infecção do pulmão, ela vai acontecer e vai levar, por exemplo, um excesso de secreção dentro dos pulmões. Esse excesso de secreção vai impedir essas trocas respiratórias. Então, a pessoa vai sentir muito cansaço para respirar, excesso de catarro, né? Aquele catarro amarelado ou já mais esverdeado. A pneumonia, ela é facilmente diagnosticada com um exame de radiografia do tórax simples, né? Que popularmente aqui o cuiabano conhece muito como tirar uma chapa. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou tirar uma chapa do pulmão, né? Tirar um raio-x do pulmão. E a pneumonia, ela, vamos dizer assim, é uma das doenças que é campeã de internações, porque ela é muito mais frequente do que a gente pensa, né? A pessoa vai ter lá febre alta, mal-estar generalizado. O médico, ele pode também reconhecer auscultando o pulmão, né? Quando ele coloca o aparelho, já consegue perceber essa diferença no processo respiratório. E geralmente, né, as pessoas que são fumantes e as crianças e os idosos, eles têm doenças pulmonares com maior, vamos dizer assim, gravidade, né? Por isso é importante cuidar. Essa pneumonia, ela pode ser tanto viral quanto bacteriana, né? No caso da bacteriana, é fácil, o tratamento ele é mais, vamos dizer assim, é mais fácil do médico tratar, porque ele vai receitar necessariamente um antibiótico, né? Durante o processo de tratamento com antibiótico, os sintomas e os sinais, eles vão, de infecção, vão diminuir mais rápido. Diferente da viral, que, como eu falei, né, a gente só tem tratamento para
para os sintomas. Então, necessariamente a febre, a expectoração, ela vai acontecer, né? E em alguns casos, há necessidade de internação, né? Quando a pneumonia ela já está muito, vamos dizer assim, muito avançada, né? E nesses casos, a pessoa já está bem debilitada, há uma necessidade maior de se fazer a internação. Caso contrário, né, ela é tratada. Já existe também no mercado, e quando eu falo com a distribuição, né, de vacinas, no processo de distribuição, inclusive pelo SUS, nós temos vacinas que previnem a pneumonia, também a gripe, certo? E a nossa tarefa de hoje vai ser estudar para avaliação. Lembrar de revisar o capítulo 5, sangue e circulação. Nesse capítulo, nós falamos sobre o sistema circulatório. Lembrar de revisar quais são os vasos, os dois tipos de sangue, sangue venoso e arterial, né? Por onde esse sangue circula, quais são os dois tipos de circulação, que movimentos o coração faz, quais são as câmaras cardíacas, né? Esse processo de circulação, quais são as células que estão envolvidas aí? São 3 tipos de célula, glóbulo vermelho, glóbulo branco e as plaquetas. Qual a função de cada um? Então, eu vou pedir para que vocês revisem o conteúdo. Eu vou deixar para vocês depois, na próxima aula, uma lista de atividades bem simples que vocês vão desenvolver para vocês fixarem o conteúdo um pouquinho melhor para nossa avaliação, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um beijão!